Olá, sou Maria José, mas podem me chamar de Zezé, sou psicóloga, trabalho com atendimentos psicológicos, online e presenciais. Trabalho também com constelação familiar, tenho espaço terapêutico Servir a Vida. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Autodescobrimento, uma busca interior, de Joana de Ângeles. No primeiro episódio, nós falamos sobre o ser real, que é um conjunto eletrônico de energia, né? E que tem a vibração e que vai diferenciando de acordo com a vibração de cada um, que seriam as nossas experiências. E assim nós vamos dando continuidade na sequência do estudo desse livro, com a interação espírito e matéria. A intenção desse estudo é que possamos, com um pouquinho mais de conhecimento, conseguir fazer transformações na nossa vida e nos melhorarmos, porque estamos aqui com o objetivo da evolução, né, de crescimento. Então, quem tiver afim, né, de aprender um pouquinho, não que eu saiba muito, mas um pouquinho de conhecimento que eu estou adquirindo, eu estou repassando, porque é um tesouro, né? E tesouro a gente não deve guardar, acumular e guardar debaixo do colchão. Então, conhecimento a gente tem que expandir para que outras pessoas possam ter acesso a esse conhecimento e como se fosse uma corrente, né, de melhoria, né? Se eu melhoro o meu mundo, eu consigo, talvez, né, melhorar o mundo do outro, e assim, conforme a gente vai se melhorando, vai fazendo a transformação tão necessária para a gente ter uma comunidade mais pacífica, mais feliz, e a gente mesmo conseguir trabalhar as nossas emoções. Então, dando continuidade, a gente vai falar sobre a interação espírito e matéria, e espero poder estar contribuindo com todos vocês. Então, somos, né, um conjunto harmonioso de energias, onde não somos apenas um lindo corpinho físico, mas nós temos alguns corpos sutis que se interconectam e interagem o tempo inteiro. Eles estão entrelaçados, né? Então, o corpo físico, que é esse aqui, né, que a gente se manifesta e que a gente tem contato, conhece melhor, né? Porque a gente consegue visualizar. Ele é apenas um dos corpos, né? E ele é um veículo para que a gente consiga ter experiências. E ele é também conhecido como soma, né? Somatizado no organismo. Temos o nosso corpo etérico, que ele é um pouquinho mais sutil, e ele interage e transfere ao nosso corpo físico refluxos energéticos, ou seja, ele distribui energia vitalizante para o nosso corpo. E é uma duplicata do corpo físico e seus órgãos formado por uma malha energética. Então, o corpo etérico é um retrato nosso mais sutilizado. E as doenças estão relacionadas também nesse corpo. Temos o nosso corpo astral, também conhecido como corpo emocional e psicossoma, porque ele guarda memórias e padrões emocionais. Ele está ligado à sensibilidade em geral, aos nossos instintos, aos vícios, às paixões, aos nossos sentimentos vingativos. Ele é um modelo organizador biológico. Então, ele é o responsável por plasmar o nosso corpo para que a gente possa interagir nessa vida. Então, se em outra existência, vamos colocar assim, nós danificamos algum órgão ou mutilamos algum órgão,
através desse campo astral, que é o modelo organizador biológico, nós trazemos essa deficiência do órgão afetado. Então, muitas vezes a doença que se manifesta nessa vida não é desse momento, já é algo que trazemos anteriormente de acordo com as nossas atitudes e experiências do passado. Então, ele também ele é modelado por pensamentos e energias mentais, né? Os nossos processos mentais. Isso não é só de outras, nós também fazemos transformações nesse momento, de acordo com a qualidade dos nossos pensamentos, nós vamos curando o nosso corpo astral ou vamos danificando ele também. E quando a gente faz, durante o sono, tem o desdobramento durante o sono, o nosso corpo fica na cama, bonitinho, dormindo, descansando, e esse corpo astral é que ele sai para fazer o tour noturno, né? E ele fica ligado através de um cordão chamado cordão de prata, que faz com que a gente acorde e volte à vida, né? Então, quando o nosso corpo astral sai para passear, nós estamos ligados através desse cordão prateado e temos a certeza que podemos voltar, porque ele se acopla perfeitamente ao nosso corpo. Temos também o corpo mental inferior. O que é esse corpo mental inferior? Ele é a sede da consciência e corresponde ao intelecto, à memória, ao raciocínio e percepção. Está ligado também aos 5 sentidos físicos da personalidade encarnada, que é também responsável pelos automatismos do nosso comodismo e dos prazeres terrenos. Vamos seguindo aqui com o corpo mental superior, também chamado de corpo causal. Ele está ligado às nossas vontades e idealizações. Ele analisa e cria. Então, ele é o manifestador que gera a ordem e a dinâmica do que atraímos de acordo com aquilo que mentalizamos e sentimos. É como se fosse um imã. Ele atrai, né, aquilo que desejamos alcançar. Temos também o corpo búdico, que é o nível mais próximo da nossa essência. E ele é composto por 3 almas. Ai, que lindinho! Nós temos 3 almas no corpo búdico, que cada vez mais vai se sutilizando. Então, nós temos a alma moral, intuitiva e consciencial. Esse corpo búdico, ele é atemporal, essa memória é atemporal e traz registro de todas as nossas experiências e existências. Tá tudo registrado, né, eu não sei como é que fala na internet, mas nessa caixa de memória, enfim, nesse arquivo de memória. E aí temos o Atma ou o espírito propriamente dito, que ele é mais sutil mesmo, e ele não tem essa forma com a qual nos apresentamos. Ele é bem sutil, é mais energia, é luz, é claridade, alguma coisa assim nesse sentido. Então, juntamente, né, como temos todos esses corpos unidos ao nosso lindo corpinho físico, qualquer distúrbio ou ação perturbadora vai refletir no corpo correspondente, que provavelmente, né, se transformam em doenças para serem corrigidas ou curadas, é preciso harmonizar a base onde se originaram. Então, dependendo do corpo sutil que foi atingido, né, a gente precisa descobrir para poder corrigir. E com os pensamentos, né, em desalinho, as emoções desgovernadas pela mente pessimista e inquieta que muita gente está tendo, né, depressivas, enfim, acaba prejudicando o nosso corpo físico, porque de qualquer forma as informações que vêm da nossa vida agora, uma notícia do jornal,
uma notícia ruim, tudo isso impacta na nossa emoção e nesses corpos que estão entrelaçados no nosso organismo. Então, emoções fortes como medo, raiva, a agressividade, ciúmes, eles provocam uma descarga de adrenalina na corrente sanguínea e acaba alterando o funcionamento do metabolismo, que pode provocar, né, ou provoca, na verdade, sim, um aumento da taxa de açúcar, tensão muscular, aumento da pressão sanguínea, etc. Então, de acordo com aquilo que a gente recebe, e se não nos blindarmos ou soubermos trabalhar essas emoções, nós prejudicamos o nosso corpo físico. Quando essas emoções impactantes acontecem com frequência, pode causar doenças como as diabetes, artrites, hipertensão, e dessa forma cada doença ela traz também um componente psíquico, emocional, espiritual correspondente aos corpos sutis. Por isso que na psicossomática, quando alguém está com uma dor em algum lugar, a gente já pergunta que tipo de emoção sofreu, ou o que não está querendo ver, ou o que não está querendo modificar, porque nós somos resistentes e tudo isso vai causando impacto, como a descarga de adrenalina, a tensão no organismo vai dando dores e acaba por inflamar os nervos, enfim. Então, de acordo com o órgão adoecido, corresponde a algo emocional que precisa ser visto e trabalhado. Podemos chamar de ressignificado, tá? Trabalhar e ressignificar essa emoção ou essa situação. E por conta desse desequilíbrio emocional e dos sentimentos, a energia entre os corpos sutis e a matéria acabam favorecendo o aparecimento dessas doenças oportunistas, né? Causadas às vezes também por vírus e por bactérias, porque acabam por baixar a nossa imunidade e a gente acaba favorecendo a entrada desses intrusos. E é preciso que a gente tome consciência que sentimentos e emoções não trabalhadas, elas continuam alterando a química do organismo, produzindo mal-estar, ansiedade, depressões, sentimentos de menos-valia, aquele estado de apreensão, de medo, né, que de tempos em tempos voltam a aparecer, e quando esses sentimentos se prolongam por muito tempo, acabam por se transformar em neuroses, psicoses e perturbações mentais. Então, o emocional ele deve estar sempre sendo trabalhado, observado. Ou seja, devemos sair do automatismo e estar mais presentes, prestando atenção naquilo que está acontecendo ou vivenciando o momento atual, o momento presente, para que a gente logo capte essa emoção e consiga discernir: isso me pertence ou isso não me pertence. A pacificação entre o espírito e o corpo físico, ele fortalece o ser que acorda para as funções da vida, se direcionando para a sua missão, que é a própria evolução. Então, nós estamos aqui nesse planeta lindo, maravilhoso, para evoluirmos e não ficarmos só sentados, chorando, se lamentando, se queixando disso, daquilo outro, e culpando as pessoas da nossa desdita. As doenças também podem ser vistas como um processo de purificação. E normalmente a gente se queixa, né? Mas como diz o Paulo, né? De tudo dai graças. E elas, como um processo de
purificação, principalmente aquelas dolorosas e com sofrimento que se prolongam por muito tempo, eles acabam funcionando como um depurador das energias grosseiras que ainda temos, ou aquelas energias mais primitivas, instintivas. E essas irão trabalhar essa doença ou esse precisar de alguém, vão trabalhar a nossa humildade, a paciência, a gratidão pelos cuidados recebidos. Então, como diz o Paulo de Tarso, né, de tudo dai graças, uma doença às vezes vem para nos despertar para algo que jamais a gente olharia se estivéssemos saudáveis. Passaríamos por cima, continuando a ser arrogantes. E a doença muitas vezes vem para trazer o nosso olhar para outras questões que a gente não dava tanta importância. Então é fundamental a gente ter a nossa mente aberta para o novo e mergulhar no autodescobrimento e conseguir lidar com essa realidade, né? E nos tornando cada vez melhor. Não brigando com as coisas que estão acontecendo, mas aceitando, porque quando a gente não aceita, fica na rebeldia, fica na resistência, a dor prolonga mais, é mais prolongada. Então precisamos ter o olhar de entendimento para perceber o que é que a doença está que recado ela está nos trazendo. Então, a princípio, é necessário a gente trabalhar com a escala de valores internos, priorizando aquilo que a gente considera mais importante, né? Deixando os interesses secundários para outro momento. Assim, a gente vai utilizando melhor o tempo e focando em conseguir êxito na nossa tarefa de transformação. Porque, pensa bem, é muito chato você cuidar de alguém que não colabora, que fica bravo, que fica rebelde. E aí a gente também acaba por ficar doente, por cuidar desse doente, porque a gente não consegue compreender a dificuldade da aceitação do outro e nós também não aceitamos a nossa condição de estar cuidando de alguém difícil. Mas isso também é aprendizado, é a humildade e a caridade que a gente vai desenvolvendo. Então, selecionar o que é mais importante vai nos afastando da ilusão criada pelo ego, trazendo à tona o nosso eu verdadeiro, o nosso melhor eu, né? Que vai saindo do inconsciente e assumindo o controle das próprias pretensões e das próprias sensações. E a partir desse momento começa a dar origem ao nosso novo eu. E assim a gente vai saindo do automatismo do inconsciente. Então precisamos realmente sair do automático, precisamos estar presentes. Muitas vezes estamos fazendo uma tarefa pensando em outra, ou acabamos de pegar uma tarefa para fazer e a gente já quer vê-la pronta no minuto seguinte. Então vamos priorizar, vamos sentir, aceitar o processo, vivenciar o processo de cada atividade que vamos fazendo, compreendendo, trabalhando essa compreensão e a paciência para que a nossa saúde fique fortificada e o nosso sistema imunológico também permaneça forte, para que as doenças oportunistas não venham nos roubar o sossego, nos roubar a paz, trazendo dor e sofrimento. É isso que tem para hoje. Espero estar sinceramente contribuindo para a mudança e melhoria de cada ser que tiver contato com esse vídeo. E se gostou, dá um joinha, dá um like, se inscreve no canal, compartilha, dá uma força aí para
nos fortalecer e a gente conseguir mandar essa mensagem para muitas outras pessoas que estão necessitando de um norte para modificar o seu comportamento. Beijo no coração e até a próxima.